foram lá testemunhar esses 7 dias. E quando eu cheguei embaixo, irmão, Deus me deu um casamento, menos de 60 dias. Casamento que até hoje nós fomos abençoados. Eu fui para uma vigília lá no bairro Areias, e a dirigente da vigília disse assim: olha, esse casamento não é de Deus, tu não vai nem chegar no cartório. E olha, eu quero dizer uma coisa profética para a tua vida. Quando eu fui para o cartório, era ponto facultativo de Teresina, 2 dias, era feriado. Quando eu cheguei lá, estava só os funcionários. Cheguei de manhãzinha cedo, estava só os funcionários do cartório. Chegamos lá, o diabo ainda querendo usar um dos que trabalhava lá dentro. Não, o juiz aí não quer casar, é o problema a democracia para assinar e tudo. Só no próximo ano vamos começar esse negócio de casamento. E uma mulher lá que estava do lado dele disse: moça, vem cá. Aí eu contei a situação para ela: eu sou pastor, não posso ficar sem casar, tem que casar, sou homem de Deus. Ela disse: eu também sou evangélica, nós damos um jeito de já para o senhor. Era mais ou menos no dia 5 para o dia 6. Ela disse: no dia 25 venha pegar os papéis, no dia 30 eu vou com o seu pastor em casa. Eu tinha profetizado para minha esposa, eu digo: ainda esse mês nós casamos. No último dia do mês nós casamos. Deus, só para Deus cumprir o que o profeta tinha falado. Glória! Aleluia! E para você ver que essa mesma mulher que disse que nosso casamento não era de Deus, antes de eu anunciar, que eu não tinha anunciado ainda, eu era o pregador da noite, o pregador oficial. Antes de eu anunciar a minha noiva na vigília, que eu só anunciei quando eu fui pregar, mas antes disso, ela tinha falado para minha esposa, ela não conhecia, ela não sabia que era a minha noiva. Aí ela disse assim: olha, Deus está visitando teus filhos. A minha esposa olhou para mim e disse: oxe, mas eu não tenho filho. Ela disse assim: Deus está restaurando o casamento. Ela olhou para mim: oxe, nós nem casamos ainda, Deus já está restaurando. Tenha cuidado, Senhor. Essas profecias, amém? Eu acredito muito, eu sou muito de revelação, mas eu pense no profeta que tem medo de entregar algo da carne, sou eu. Você sabe que para mim vir para cá hoje, eu passei a tarde no monte orando por você que veio hoje para cá. Eu não venho para cima de altar sem eu ter me consagrado, não, irmão. Eu tenho medo de pagar preço com Deus. E eu quero te dizer algo profético: seja perseverante. O problema de muitas pessoas que recebem uma profecia aqui, aí não aconteceu durante 1 mês, 2 meses, ele vai atrás de outra igreja, aí fica igreja em igreja, atrás de profecia. Tem gente que eu conheço, irmão, que está ficando doido, que está ficando louco. A verdadeira profecia está aqui, busca ela. Aleluia! Busca ela, sabe por quê? É onde tu vai encontrar o direcionamento da tua vida. Porque se eu fosse por a boca de muitos profetas, meu irmão, hoje eu continuava na sarjeta. Hoje eu tenho minha própria casa, não pago aluguel, quase no sítio do Disseu, do lado do Teatro João Paulo II, quase na Avenida Joaquim Nelson. Tenho minha lojinha de roupa e perfumaria. Tenho minha esposa, que nesse momento eu creio que ela está orando pela minha vida, né? E tenho honrado pelo meu casamento. E a cada dia Deus tem me abençoado, pastor. Eu tenho visto esse homem aqui pregar no Facebook. Eu digo: rapaz, esse homem tem coragem, né? As pedras têm sido grandes, né? Mas a Bíblia diz que o povo só joga pedra em árvore que dá fruto. A árvore que ela não tem uma laranja nela, eu vou jogar uma pedra nela pra quê? Né? O pé de laranja que não tem uma laranja, eu só jogo pedra se ele tiver uma laranja pra mim, né? É igual tá hoje o Evangelho de Deus. Eu sou daqueles pregadores, meu irmão, que eu gosto de pregar para você entender. Agora, o que Deus passar também, que seja mel, que seja fel, eu vou dizer, né? Mas a verdadeira palavra, ela tem que sair de dentro da Bíblia, não do meu coração. Porque o que tem hoje de pessoas usando o microfone para desabafar, jogar em direta, nós temos que pregar a palavra. Porque se você pregar a palavra, um dia, assim que eu estava perto de me converter em São Paulo, em Carapicuíba, eu fui numa igreja e cheguei lá, o pastor falando de ministério. Pai,
Eu fiquei com aquela tristeza no meu coração. Eu digo, rapaz, para eu me vir para dentro de uma igreja, para me ser igual esse pastor aí, quero não. Aí eu desisti, passei um tempo sem ir para a igreja. Depois eu fui de novo, deu aquela vontade, eu fui. Aí um dia eu encontrei um homem de Deus que pregava só a palavra. Não machucava ninguém. Machucava, mas dentro da escritura. Porque a escritura, quando ela é pregada de uma forma com sabedoria, ela mexe com a pessoa, mas ela não deixa uma ferida. Ela deixa a pessoa direcionada para o caminho da salvação. Amém? Diga glória a Deus para Jesus. Eu aprendi que ministério, meu irmão, não é para quem prega bonito. Ministério não é para quem louva bonito. Ministério não é para quem é caridoso, não é para quem é bonzinho. Ministério é para quem suporta a toda a pancada. Alguém está te caluniando, alguém está fofocando da tua vida, está tentando puxar o teu tapete, e tu permanece na posição, orando e jejuando todos os dias. Porque o que tem hoje de homens e mulheres tentando puxar o tapete. Eu já fui pastor, presidente de um ministério, e eu sei o que é a luta de um pastor que está de frente a uma obra de Deus. Eu sei a calúnia, a fofoca, a defamação que tenta jogar contra ele. Tiveram Jesus como endemoniado, como prostituta. Tiveram Jesus, ele, como falso profeta. E ele pregando a verdade, permaneceu. Assim vai ser com você. Quer dizer que você é melhor que Jesus? Não. Você também vai ser perseguido. Meu irmão, quando eu vejo um crente dizendo, ei, minha casa está ótimo. Quando eu vejo um crente dizer que não tem perseguição, meu irmão, se tu não está incomodando ninguém, tem algo errado. Porque a Bíblia diz que aquele que pregar a verdade, ele vai incomodar alguém. Se tu não está incomodando ninguém, tem algo errado na tua vida. Porque quem é de Deus, aonde ele passa, ele incomoda. Aleluia! O homem e a mulher de Deus, aonde ele passa, ele incomoda. O crente, meu irmão, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele incomoda até com a veste, com o modo de falar, com o modo de sorrir. Ele incomoda com a moto dele, com o carro dele, ele incomoda onde ele passa. Aquele crente nojento ali. Vem aquele lá que fala demais. Porque crente que prega é crente que fala. Pense uma pessoa que fala que é acostumado a pregar. Principalmente quem prega em vigília, em praça. Eu sou acostumado a pregar em vigília, né? No dia 20 eu estou pregando lá no Vale do Gavião, na Pastora Socorro, né? Estou pregando também amanhã. O pastor me convidou ali para a praça, mas eu venho, né, pastor? Eu gosto dos convites lançados. E eu faço a obra pelo amor. Amém? Amanhã eu venho, depois daqui eu já vou pregar numa vigília ali também, no caminho que vai para Formosa, né, lá no pastor Cleito. E quase todo dia, irmão, eu prego essa santa palavra de Deus. É muito difícil eu passar um dia sem pregar. Mas o Senhor, ele tem me honrado de uma forma extraordinária. Eu tenho uns 3 anos que eu faço somente a obra de Deus. E Deus tem me abençoado. E as pessoas olham para mim, esse pastor, né, anda numa benção. Não, irmão, aquela moto ali foi eu que comprei, não, foi o que me deram. Devo nem um centavo. A minha habilitação que eu estou terminando de tirar, também não foi eu que paguei, não. Foi o que Jesus me deu. Oh, glória! Aleluia! Você pensa, eu tenho meu guarda-roupa cheio de roupa, mas se eu disser que eu comprei uma camisa, eu estou mentindo. Tudo é Deus que me dá. Um dia eu só vou contar esse testemunho para me finalizar. Eu estava numa vigília lá na Pastora Socorro, no Alto da Ressurreição. Quem estava pregando nesse dia, tinha um profeta pregando lá, e eu disse, e Deus falou no meu ouvido. Ele estava terminando a pregação na vigília, já era quase de manhã. E Deus disse assim, ei, dá R$50 para ele. Eu ouvi aquela voz no meu ouvido. E eu só com R$100 no bolso. Eu digo, Senhor, eu estou nada, ficar só com 50. Eu já vi foi ganhar de outro, né? Acho que estou não, né?
Aí eu botei, né? Fiz prova de Deus. Eu digo, não, mas se Deus falar comigo antes de terminar a vigília, eu dou. Aí nada, hein? Terminou a pregação e foi orar, fazer aquele clamor final, né? Aí eu saí, eu não esperei nem por clamor não. Eu digo, eu vou esperar que Deus usa ele. Aí eu vou ter que dar. Eu vou sair de fininho aqui. E eu vou me embora. Não vou dar não. E deu no meu ouvido. Dá 50 reais pra ele. Eu sei que a igreja não ia dar, né? Porque a igreja lá é carente. E quando eu vou sair na porta, uma obreira bem baixinha bate no meu ombro. Não nega aquilo que é de Deus. Aleluia! Eu voltei e fui me ajoelhar na cadeira que eu estava sentado. Comecei a chorar nos pés do Senhor. Eu disse, o Senhor me perdoe. Aí eu dei, mas pense na cor que eu dei com pena. Eu disse, meu Deus, e agora? 50 reais, eu precisando comprar um negócio aqui. Aí quando deu 9 horas da manhã eu fui dormir. Eu fui tomar logo meu café, 9 horas da manhã eu fui dormir. Quando deu 4 horas da tarde, eu fui olhar meu WhatsApp. Missionário Cartelo com a irmã Dorinha, que era lá do... Hoje estão lá no Pastor Elias. Ela manda uma mensagem para mim: pastor, mande sua conta, eu quero mandar a bênção pro senhor. E eu digo amém, mano, mandei. Aí eu fiquei alegre, liguei, deve ser os 50 reais que eu dei pro pastor lá na vigília. Fiquei alegre, eu fiquei esperando. No mesmo dia, né? Quando eu fui olhar às 6 horas da tarde, tava lá o extrato que ela tinha mandado para mim: 600 reais. Eita glória! É bênção, mano. E ainda tem gente que diz que Deus, né? Deus quando Ele te manda, Deus quando Ele te coloca, tenha medo não. O problema é que as pessoas estão com a fé pouco. O problema é que as pessoas esqueceram da fé. E a Bíblia diz que não é Jesus que cura e não é Jesus que liberta, é a fé. Olha, quando Jesus olha para aquele cego na cidade de Jericó, ele diz assim: ei, a tua fé te curou. Jesus, se Jesus não fosse humilde, ele tinha dito assim: ei, eu te curo em nome do meu Pai. Não, Jesus fez diferente. Ele disse assim: ei, a tua fé te curou. Aquela mulher que estava com 12 anos de fluxo de sangue, Deus diz assim: a tua fé te salvou. Olha, eu aprendi que o evangelho é para quem suporta esperar. É 12 anos, é 38 anos. Tem crente que não está com 2 meses, já está chorando. Eita Jesus! Né? Não está com 2 meses, cabeça é passei trem. Fica de pé, deixa eu orar pela tua vida. Aleluia! Pastor, aumenta um pouquinho o fundo aí, bota o fundo. Como é o nome da irmã? Tu crê que Deus pode falar contigo nessa noite? Vem aqui na frente, filha. Fica aqui na frente. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração.